O que você acha das doutrinas, que na verdade não são doutrinas, são costumes criados pelo seu avô? Porque lá na Deus é Amor não podia, até hoje não pode ter televisão? Assim, não pode, mas eu chuto aí que 90% tem televisão em casa. Né? Há algo de profundamente inquietante no modo como a tradição religiosa se agarra ao tempo como um náufrago a um pedaço de madeira no meio do oceano. Como se o passado fosse um porto seguro, intocável, sagrado. Como se mudar fosse sinônimo de traição e inovar fosse profanar. A história das igrejas está repleta de episódios em que o novo foi recebido com desconfiança, como se cada fio de modernidade estivesse envenenado com o espírito da rebelião. E, no entanto, em algum lugar entre a reverência e o fanatismo, entre o zelo e o apego cego, esquecemos de uma verdade simples, porém esmagadora. O espírito sopra onde quer, e ele nunca parou de se mover. O cabelo ainda Não pode cortar, mas assim, isso eu tenho falado, né? Deus me deu acesso. Hoje eu sento com a diretoria toda semana, né? Eu já falei isso em mesa, com minha avó presente e tal. Não escondo isso de ninguém. Eu falo, gente, a Bíblia não condena cortar o cabelo. Por quê? Qual que é a questão? A Bíblia fala sobre o cabelo longo e o cabelo curto. Uhum. E eu falei sobre isso por quê? Porque nós temos o extremo onde mulheres estão sofrendo na sua saúde com cabelo tão grande que tem... Como é que chama, cara? Alopécia de tração. Eu sei porque a Karina fala isso. O cabelo é tão pesado que o couro cabeludo começa a pesar. Eu cansei de ver mulheres lá com o cabelo arrastando no chão. Eu falei, gente, isso aqui não é santidade, cara. Não quer dizer que seu cabelo tem unção, como o cabelo de Sansão, por exemplo. Nunca foi sobre o cabelo. A Igreja Deus é Amor, ao longo das décadas, foi símbolo de rigidez doutrinária, disciplina ferrenha e um código de conduta que parecia talhado em pedra. Fundada com votos de santidade e separação, sua força espiritual se alimentava da entrega radical de seus membros, do respeito absoluto ao estatuto que definia cada detalhe da vida cristã, da roupa ao vocabulário, da música à convivência social. Não era apenas uma igreja, era uma cultura. Uma atmosfera espiritual que não admitia fissuras. A Igreja de Deus e Amor tem algumas crenças muito fortes e algumas coisas eu vejo como completamente boas, outras como ruins, que precisam mudar. Então, qualquer igreja que acredita um pouco diferente, ela não queria se relacionar. Okay. Eu acho que muito no zelo e na boa vontade de não se contaminar, vamos dizer assim, mas eu não enxergo dessa forma. E, nesse contexto, qualquer mudança parecia um abalo sísmico, uma afronta à fundação que tantos haviam jurado respeitar. Mas o tempo, esse escultor invisível, insiste em mudar até as estruturas mais inflexíveis. E algo começou a mudar. Não como um rompimento violento, mas como o desabrochar de uma flor esquecida no inverno. Sob nova liderança, a Igreja Deus é Amor começou a trilhar um caminho surpreendente, o da transformação sem desobediência. E esse é, talvez, o maior milagre já presenciado dentro de seus muros espirituais. Em vez de promover uma revolução travestida de rebeldia, a mudança veio por dentro. Veio com a humildade de quem entende que até as estruturas sagradas precisam respirar, que a verdadeira obediência não está em resistir ao novo, mas em buscar a renovação dentro da aliança. O segredo está na forma como a mudança foi conduzida. Não se tratou de ignorar o estatuto, mas de reformulá-lo com sabedoria. Não se tratou de descartar o legado, mas de reorientá-lo à luz das novas necessidades espirituais, sociais e culturais. Setembro 19, explodiu um vídeo ali, o Reginete tinha acabado de começar, e eu falei umas coisas numa live lá, eu falei essa questão de paletó e gravata e tal, e eu fui um pouco mais aberto na minha comunicação. Subi um vídeo, deu 1 milhão de views no Facebook. Meu Deus. O fim da doutrina, bem na minha testa, assim. E essa atitude representa mais do que uma simples modernização. Ela representa maturidade espiritual. Representa a capacidade rara de adaptar-se sem perder a essência, de caminhar sem abandonar a cruz, de abrir as janelas da igreja sem deixar que a tempestade entre. Porque a verdade é que o novo não é inimigo do sagrado. O verdadeiro inimigo é a estagnação, o medo que paralisa, o apego à forma quando o conteúdo já secou. Quando uma igreja resiste ao novo apenas por medo de parecer mundana, ela comete um erro grave, transforma o costume humano em doutrina divina. E essa idolatria da tradição é tão perigosa quanto qualquer heresia moderna, porque ela engessa o espírito, sufoca o mover,
Isola os membros numa redoma que já não responde às demandas do mundo real. Pior ainda, cria um ambiente onde a desobediência começa a florescer não por maldade, mas por descompasso. Onde as pessoas já não obedecem, não porque rejeitam a fé, mas porque não veem mais sentido nos códigos que não dialogam com suas vidas. E quando a maioria desobedece, a comunhão se quebra, e com ela se vai a unção. Existe uma egrégora, uma consciência coletiva espiritual, que sustenta a atmosfera de uma igreja. E quando essa egrégora é violada, não por ataques externos, mas por uma desconexão interna entre norma e prática, ela se rompe. E com ela se rompe também o canal que mantém viva a presença do Espírito. Porque, como ensinou Jesus, aquilo que for ligado na terra será ligado nos céus, mas se os laços terrenos forem baseados em imposição e não em convicção, eles perdem seu poder diante do trono de Deus. É nesse ponto que a nova fase da Igreja Deus é Amor se revela como uma aula de sabedoria. Ao optar por mudar o estatuto, e não por permitir a violação dele, a liderança demonstrou que a verdadeira renovação é institucional e não anárquica, que é possível acolher o novo sem abrir mão da santidade, que é possível evoluir sem trair os alicerces da fé, e, acima de tudo, que é possível permanecer fiel à vocação original sem ignorar as mudanças legítimas do mundo. Essa atitude revela algo que vai além da administração e entra no território da psicologia espiritual, a consciência de que obediência não é um ato cego, mas um acordo coletivo, que uma regra só tem força se for respeitada com o coração, que a verdadeira unção nasce quando o corpo caminha em unidade e não em tensão interna, e que, portanto, renovar o pacto, atualizar o estatuto e alinhar o espírito da comunidade com os tempos atuais não enfraquece a Igreja, fortalece. Talvez por isso a oposição não tenha conseguido interromper esse mover. Porque não há pecado na mudança quando ela é feita em aliança. Quem quiser permanecer com os antigos costumes está livre para isso, e deve ser respeitado. Mas quem sente o chamado do novo pode agora responder sem carregar o fardo da culpa, sem romper com a egrégora da casa, sem ferir a atmosfera da unção. Porque o que foi feito com sabedoria, com temor e com coragem. Coragem essa que falta a muitos líderes espirituais que preferem ver a igreja esvaziar-se lentamente a admitir que o tempo exige adaptação. É claro que há riscos. Toda mudança carrega o peso da incerteza. Há quem tema que abrir espaço para o novo seja abrir a porta para o mundo. Mas esse medo nasce da falta de discernimento. Porque o problema nunca foi a tecnologia, ou as roupas, ou a estética. O problema é sempre o coração. Um coração em santidade transforma o palco em altar. Um coração corrompido transforma o altar em espetáculo. Portanto, o foco não pode estar apenas nas aparências, mas no espírito que guia a mudança. E quando o Espírito de Deus é quem dirige a renovação, então não há o que temer. Porque onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. A Igreja Deus é Amor. Ao escolher mudar com respeito, sem rebeldia, está mostrando um caminho alternativo para todo o cenário evangélico brasileiro. Um caminho em que a inovação não nasce da rejeição do antigo, mas da sua maturação. Um caminho em que o estatuto é visto não como um cárcere, mas como um contrato vivo que pode ser renovado conforme a comunidade cresce. E, principalmente, um caminho em que a unção não é perdida, mas preservada, porque a unidade não é quebrada, apenas reconfigurada. Talvez estejamos assistindo, sem perceber, a uma das reformas silenciosas mais significativas da Igreja contemporânea. Uma reforma que não estoura manchetes, mas que molda consciências. Que não gera escândalo, mas que desperta admiração. E que nos ensina que Deus não está preso a uma forma, mas a uma essência. Que o amor que sustenta sua Igreja é também o amor que a renova. E que, de fato, o nome da Igreja é mais profético do que nunca. Deus é amor, e o amor sabe como mudar sem destruir, como corrigir sem ferir, como guiar sem dominar. Porque amar também é atualizar. Amar é cuidar da saúde daquilo que se ama. E uma igreja que ama sua missão é uma igreja que não tem medo de evoluir. Assim como o próprio Deus, que, embora imutável em essência, age de formas sempre novas. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
mas o modo como ele fala conosco, isso muda. E é nesse mistério que mora a verdadeira sabedoria.